pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter do Caderno Vida e Arte. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o universo dos pais e filhos. O meu convidado desta semana é o ginecologista e obstetra Paulo Fazanelli, que é reconhecido em Rio Preto por incentivar o parto humanizado. E nós vamos falar sobre esse assunto, claro, né? Vamos falar sobre esse tipo de parto que respeita a mãe e o bebê, que respeita a fisiologia do parto e a mulher. Obrigada por estar aqui comigo e se você tiver alguma dúvida, basta passar aí uma perguntinha para o nosso convidado que ele vai responder para você, com toda atenção. E, doutor, muito obrigada por ter aceitado o seu convite, por estar aqui hoje para compartilhar tudo isso com a gente. Né? Em uma entrevista com o doutor que eu fiz já tem uns 2 anos, ele me disse um pouquinho sobre o começo da carreira dele, né? Que ele atendeu partos com muitas intervenções desnecessárias, desrespeitando a vontade e o corpo das mulheres e dos bebês. E depois ele começou a estudar e entender melhor o universo do parto humanizado e como o corpo da mulher está fisiologicamente preparado para vivenciar tudo isso, com uma boa orientação. Me conte um pouquinho, doutor, um pouco sobre esse início da carreira, né? Como que despertou esse, né, ser um especialista em parto humanizado em Rio Preto? Eu vim de formação médica, lógico, e como todos os médicos que fazem a área de ginecologia e obstetrícia, fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia. Mas a área médica vem influenciada já de longa data com muitas intervenções no momento do parto, né? E certo dia chega uma paciente no consultório e pede para eu fazer o parto dela. E eu quase não tinha isso, já tinha ali 2, 3 anos trabalhando já como ginecologista e obstetra. E a paciente, uma querida amiga hoje, me pede para fazer o parto e eu fiz o parto, mas fiz daquela maneira que eu havia aprendido. E eu me vendo depois fazendo o parto dela em gravações e lembrando do momento, me senti muito intervencionista. Mas depois que fiz um parto, comecei a ser procurado por outras mães que desejavam o parto natural. E uma delas era assistida por uma enfermeira obstetra. É uma enfermeira muito querida, chamada Lucélia. E essa enfermeira me ensinou, na vivência de alguns partos que tive a possibilidade de estar ao lado dela, como que deve ser mesmo o parto, como essa mãe deve ser respeitada no momento do parto. E aquilo me encantou de uma forma, aquele respeito com a mãe e com o bebê, que hoje para mim, Fran, cada parto é muito especial. Aquele momento do nascimento não tem como ser olhado a não ser com um olhar de amor mesmo, de carinho. E isso acaba contaminando a nossa alma. E você fica viciado em fazer, em passar por esses momentos que transbordam amor. Entendi. Então, o que é o parto humanizado? Conta pra gente, né? Compartilha aqui com a gente. Fran, essa é uma pergunta que eu respondo todos os dias, em todos os lugares, né? Para mim, a humanização é o respeito ao próximo. Deveria haver a humanização em tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, no contato com as pessoas. Então o parto humanizado nada mais é do que um parto respeitoso para essa mãe e bebê. A chegada para mim, a chegada desse bebê na Terra tem que ser vista com um olhar muito puro, com muito cuidado e tato, e não algo mecânico como era feito antigamente. Então hoje, para mim, a humanização do nascimento não é um parto de cócoras numa banheira, e sim um olhar respeitoso sobre todos os momentos, sobre toda a situação, sobre toda aquela família que espera aquele grande início, que é esse start da vida na Terra, né? Entendi. E nem todo parto normal é humanizado, né? Existe, às vezes, né, as pessoas confundem um pouco. Conta pra gente. Eu acho que, de uma forma simplista, a partir de considerarmos a humanização o respeito, se não houver respeito, ele não é humanizado. A gente podemos fazer milhares de partos, como antigamente tinham aquelas casas de partos imensas com as enfermeiras obstetras e os médicos ali, e acabavam ficando partos em série, não individualizando o momento daquela família, né? Então isso para mim não é um parto humanizado. A humanização é o respeito à vontade da mãe. É lógico que é um respeito a uma vontade consciente. Eu preciso orientar essa mãezinha minha para que ela tenha conhecimento suficiente também para buscar coisas saudáveis para ela e para o bebê. Entendi.
E conta pra gente, quais são os benefícios e as vantagens, então, de fazer um parto humanizado, né? Tanto físico como mental. Olha, os benefícios são gigantescos, eu poderia enumerar vários, mas os que a gente vê no dia a dia, né? Esse bebê escolheu o momento certo, esse bebê está preparado para nascer naquele momento, essa mãe vai sentir menos dor, porque os partos humanizados têm um amparo psicológico e físico para diminuir de formas naturais essas dores, inclusive até com analgesia, se essa mãe escolher que para ela o ideal é fazer algum bloqueio da dor de forma medicamentosa, então a gente tem uma diminuição da dor, um respeito ao momento do bebê, esse bebê mais maduro, uma melhora para o próprio aleitamento, porque a gente preconiza dentro da humanização do nascimento o contato pele a pele, que é o bebê nascer e vir para a mãe, o aleitamento na primeira hora, que é assim que nasce, e esse bebezinho passa por aquele processo de cansacinho do nascimento, ele já é colocado no peito e começa a amamentar. Então a gente tem muitas vantagens em relação ao parto humanizado ou ao parto normal respeitoso. Entendi. E se você está chegando agora, eu estou em mais um programa Maternidade Real e o nosso tema de hoje é parto humanizado. Se você quiser tirar uma dúvida, basta aí colocar no nosso comentário, colocar aí no comentário da página do vídeo e aí eu vou repassar aqui para o nosso convidado. Tem muita gente aqui comentando e elogiando, né, o Dr. Paulo, dizendo que, né, que ele foi o médico que fez o parto, agradecida pela equipe, que só tem elogios. Então, ó, vou mandar um abraço aqui, ó, para as pessoas que estão, para o Kleber, para a Maiara, para a Bruna, para a Renata, para a Suzy, para a Francine, para a minha xará, Graziele, Michele, Graziele, Renata, Regina, nossa, Taíli, Patrícia, nossa, tem muita gente, Tamires, Rafaela, Mariângela, Regiane, Graziele e Daisy. Um abraço, pessoal. E se tiver aí uma dúvida, pode mandar pra gente aqui que a gente repassa pro Dr. Fausanelli, que está aqui do lado. Só para você que tocou num assunto que uma paciente aí no... Primeiro, um beijo para todas elas, obrigado pelo carinho. E todas elas sabem que elas fazem parte da minha vida e são muito importantes para mim e para a cidade como um todo nesse ponto do nascimento. E você tocou num assunto da equipe, né? Hoje eu aprendi que não se faz parto sem equipe. A humanização do nascimento, o parto humanizado, ele depende de você ter uma equipe, né? Então eu também queria agradecer várias pessoas que estão inseridas nisso, as enfermeiras obstetras que trabalham comigo, que ajudam essas mães, elas têm um carinho muito especial, uma pelas outras, criam um vínculo muito bonito. Dr. Marcos Leles, que é um irmão, um querido, trabalhando comigo nessa parte de humanização do nascimento. Sem equipe não se faz um parto respeitoso, porque o tempo é importante para você não ter ele durante o trabalho de parto, porque cada parto tem um tempo, e se você não tem equipe, você tem que viver, tem que almoçar, tem que ir num banheiro, e sem equipe você não faz nada disso, para sempre alguém apoiando a mãezinha ali no trabalho de parto, viu, Fran? Tem que vir aqui dar entrevista, né? É isso mesmo. Entendi. Não, tá ótimo. E aí, você tem noção de quantos partos você já fez? Tem mais ou menos uma média de quantas crianças trouxe ao mundo? Olha, quem traz essas crianças ao mundo são vocês, mulheres. Eu acho que eu ajudo só a ampará-las nesse momento, né? Muitos partos, eu perdi a conta no começo e eu não sou muito ligado em número, viu? Eu tenho até dificuldade para saber data de aniversário. A da minha esposa eu tive que decorar e eu fiquei mais ou menos uma semana memorizando para eu não apanhar. Então eu não sou muito ligado nisso em número. Mas foram muitos partos e graças a Deus, um mais bonito do que o outro, todos me ensinando. Eu aprendo muito mais com vocês, mães, do que vocês comigo, pode ter certeza disso. Que legal. E a questão dos hospitais, quais hospitais de Rio Preto hoje recebem, né, dão esse espaço, né, para o parto humanizado? Eu vou dizer algo que, assim, para mim, todos os hospitais ainda precisam melhorar muito. Os meus partos são feitos na beneficência, que abriram a porta para mim, então meu hospital foco é a beneficência, faço também na Santa Casa, alguns partos na maternidade de Mirassol. A beneficência me abriu uma porta muito grande para criar um ambiente que eu achasse ideal para que aquela mãe se sentisse bem, se sentisse amparada.
mas acho que todos os hospitais têm alguma coisa para melhorar. Mas digo, todos estão melhorando. Eu vejo uma mudança muito grande em todos os hospitais de Rio Preto, o HB também buscando uma melhora grande nessa parte de humanização, a Santa Casa, apoiando muito as equipes que trabalham com essa parte de humanização, Beneficência Portuguesa, mesmo o Alsta. O que eu queria pedir é para que essas instituições se entregassem ainda mais para esse nascimento humanizado, porque isso vai trazer um retorno muito grande para a nossa sociedade logo, logo. Entende? Não, tá ótimo. Então, eu queria entender, por exemplo, então com o pré-natal, com o acompanhamento, com uma orientação, com um bom médico, toda mãe pode fazer esse parto humanizado, não é? A humanização do nascimento, ela não está inserida especificamente no parto. A humanização, ela vem de um pré-natal humanizado, com respeito a essa mãe, com respeito à família, com respeito a esse bebê. Vem de um parto, sim, de um puerpério depois também, com acompanhamento legal para o aleitamento. Toda mãe precisa de um atendimento humanizado. O parto em si, se vai ser normal ou cesárea, isso é visto durante o pré-natal, mas mesmo a cesárea, ela pode ser respeitosa. Tudo que é protocolo, hoje a gente sabe que os protocolos de assistência ao parto, de assistência pré-natal de baixo risco, de alto risco, eles colocam para nós o que a gente pode ou não fazer ali, qual é o melhor parto e qual é o período indicado mais ou menos para esse tipo de parto. Respeitando isso, toda mulher merece, não é que pode, merece um atendimento humanizado. Entendi. Então, o que seria uma cesárea humanizada, né? Eu acredito que uma cesárea humanizada é uma cesárea que respeita a vontade daquela mãe, que respeita a vontade do bebê e trabalhando em cima dos princípios que a gente tem hoje de melhor assistência possível para aquela mãe e bebê. Falar uma palavra meio boba, mas não existe meia boca, não existe mais ou menos para nascimento, para obstetrícia. Existe uma entrega por inteira nós profissionais da área para essas mães, para esses bebês. E mesmo a cesárea, se for feito porque precisa, porque é o melhor para aquele casal, porque é o melhor para aquele bebê, mesmo que seja pelos simples conceitos culturais que aquela mãe tem, essa cesárea é uma cesárea humanizada, com um bebê tendo contato pele a pele, um bebê, se possível, colocado para amamentar o mais breve possível, essa mãe estar com o bebê, esse bebê não passar direto com o pediatra, mas sim vir para essa mãe primeiro, um lugar calmo, com luzinha ambiente, com música também, acalmando aquele ambiente. Eu acho que tudo isso se insere. Você percebe que são vários pequenos detalhes, mas que constroem um ambiente muito gostoso para essa mãe. Eu trabalho com as enfermeiras, e eu ou as enfermeiras, Fran, o tempo todo estamos de mão dada com a mãe no momento da anestesia. Se sentir segura, né? Por quê? Eu me vejo naquele lugar com aquela luz enorme de centro cirúrgico, aquela sala fria, e alguém vindo me fazer uma anestesia e eu desamparado. E aí, essa questão de alteridade, se colocar no lugar do outro, sabe? Isso vem muito de mão dada com a humanização. Aí você consegue estar lá de mão dada, acalmando aquela mãe, e muda uma mão. Você perdeu 1 segundo para dar a mão para uma mãe, para olhar no olho dela e falar, calma, vai dar tudo certo. E isso muda algo muito grande, muito importante para aquela mãe. Que legal, que bacana. E eu tô falando, ninguém tá mandando pergunta, mas agradecimento aqui e elogio tá de monte. Então eu vou mandar um abraço aqui para Cristiane, para Rosmeire, para Maiara, para Iara, para Vera Lúcia, para Kátia. Tá todo mundo aqui agradecendo. E se você quiser mandar, pode mandar uma perguntinha aqui que eu repasso aqui pro doutor, tá bom? E me fala uma coisa, a questão do parto normal, né? Tem muita mãe que tem medo do parto normal por causa das dores, né? Às vezes, quando teve uma amiga que não teve um parto tão humanizado, né? Então sofreu com as dores e repassou esse trauma, né? E não é bem assim. Né? Conta pra gente então da questão do parto normal, cada parto é um parto, né? Como que você já disse aqui. Então, o que você pode falar sobre o parto normal para
tirar algumas coisas negativas aí que às vezes rondam aí no mundão. Eu acho que o parto que era feito até pouco tempo atrás, o parto das mulheres que tinham parto sem essa assistência humanizada que a gente tem hoje, eram partos um pouco violentos, com mulheres com a perna amarrada, em macas, em posição de decúbito dorso horizontal, então as mulheres em posição ginecológica, deitadas, o que é antigravitacional, né? O bebê nasce para baixo, se deita, o bebê não nasce pelas costas, né, Fran? Então eu preciso verticalizar essa mãe, isso diminui a dor, eu preciso deixar essa mãe livre para se movimentar, o que também diminui a dor, as massagens das nossas doulas, os carinhos das nossas enfermeiras, o banho, a gente usa muita água morna para diminuir a dor. Mas eu vou falar um ponto especial em relação à dor que você disse, Fran. Para mim, eu conto a história, vocês já viram Olimpíadas? Já viram aqueles maratonistas das grandes maratonas olímpicas? E quando eles passam pela cordinha lá, pela fita do final da chegada, eles estão cheios de cãibras, desidratados, a face dele no momento que estão passando é extremamente dolorida, e eles passam por aquela fita e mesmo caídos, porque alguns deles estão caídos, eles sorriem, porque a alegria da conquista, de chegar onde eles queriam, é maior do que a dor. E aí eu falo para essas mães que existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Esses maratonistas, eles não estão sofrendo, eles estão com dor, mas eles estão felizes porque chegaram onde queriam, porque chegaram onde buscavam. E essas mães, a hora que elas nascem o bebê e que esse bebê vem para o colo delas, o olhar de amor, o olhar de carinho, o olhar de alegria, o olhar de satisfação, enumerar várias coisas, adjetivos positivos aqui, isso não tem preço. E aí elas não têm sofrimento. Entendi. Tem até duas mães aqui, ó, dizendo que, ó, de segurar que você e a sua equipe segurou na mão delas. A Natália e a Renata Fitti. Dr. Paulo segurou na minha mão na anestesia. Olha que bacana. Não, tá ótimo. E aí tem a Carol Veiga aqui que ela tá perguntando. E após uma cesárea, é possível ter um parto normal? Sim, beijo, Carol. Ó, após a cesárea é possível sim. O Ministério da Saúde coloca pelo menos 18 meses entre um parto e outro para poder fazer uma cesárea de novo, para não ter risco de ruptura do útero, que ainda não cicatrizou direito. Mas a gente tem diversas pacientes com uma cesárea anterior, até casos que a gente pode fazer prova de trabalho de parto, isso está escrito na literatura, mesmo com 2 cesáreas anteriores, a gente faz prova de trabalho de parto e consegue ver que esse bebê vai desenvolver bem, com uma assistência ao parto bem próxima, e a gente consegue ter um parto legal. Não, tá ótimo. A Bruna aqui está perguntando, a Bruna Mancini, existem dicas para serem realizadas durante a gestação para facilitar esse parto normal, né, humanizado? Ótima pergunta, Bruninha. Ó, existe sim. Um bom estilo de vida, as minhas pacientes sabem que eu cobro muito sobre alimentação, sobre atividade física, alongamentos, tudo isso influencia para o parto. Uma mãe preparada fisicamente é uma mãe melhor para o parto normal. E também o preparo psicológico. Um grande problema, Fran, que essas mães têm, elas sabem disso, é a visão social do parto, né? Chega ali 38, 39 semanas, está todo mundo falando, e aí, não vai nascer? E essa gestação já não está na hora? Vai passar da hora. Então a mãe também precisa se preparar psicologicamente, com conhecimento de que tem gestação que dura 37, tem gestação que dura 41, até chegando algumas 42 semanas, precisam de cuidados no final, ficar mais próximo do seu obstetra e de exames, mas você pode chegar até lá e esperar o momento certo do seu bebê. Entendi. A Marcela Alex Tochetin, ela está perguntando, gostaria de saber se pode ser feitas aquelas dancinhas para dilatar em casa e quais os benefícios e riscos delas. Ó, elas ficam, às tem vezes, uns vídeos, né, na internet. E às vezes elas ficam me provocando para dançar com elas, mas eu ainda não tive coragem, porque eu vou passar muita vergonha. Mas ó, as danças ajudam sim. Tudo que você mobiliza de quadril, a gente usa bola de pilates, a gente usa alongamentos, e a própria dança que você mobiliza a bacia, isso ajuda para o bebê encaixar e ajuda muito no processo de diminuir a dor também no momento do parto. A gente sabe que ficar presa a uma cama, como eram feitos os partos antigamente, isso aumenta muito a dor. E a mãe que se movimenta o tempo todo, agacha, levanta, dança,
essa mãe sente menos dor mesmo. Entendi. A Thalita Miranda, que é uma doula, né? Ela está dizendo aqui que ela já acompanha vários médicos, vários partos, né? E ela está dizendo aqui que o Dr. Paulo é o médico mais humanizado. E existe aqui em Rio Preto as doulas também, Sim. além das enfermeiras, né? Existe um grupo doulas, de mulheres, né? São várias doulas. O que são as doulas, né? Obrigado pela pergunta, legal. E eu tinha falado agora há pouco delas em relação à dor. As doulas, e a Thalita foi uma das pioneiras nessa área, hoje se coloca muito na frente até da mídia, uma pessoa extremamente capaz, competente e acima de tudo muito doce, e é isso que elas precisam. Então as doulas têm um papel muito importante nos partos. As equipes de parto também se integram com as doulas, elas têm um papel fundamental na parte de apoio psicológico. E isso os estudos mostram, não é Paulo Fasanelli falando, mas os partos com doula, a chance desse parto chegar a um parto normal são maiores do que aqueles partos sem as doulas. Elas dão um amparo grande, diminuindo de formas naturais as dores dessas mamães, com massagem, estimulando movimentação, colocando essas mães em banhos, às vezes até com uma palavra, é muito bonito, às vezes eu vejo uma doula perto da cabeça da mãe, assim, na hora daqueles momentos de dor, e uma palavra doce, um carinho, um afago, faz com que essa mãe se fortaleça para a próxima contração. Então isso é muito importante, o trabalho dessas meninas, mulheres maravilhosas, nos ajudam muito. Sem elas o parto é muito mais difícil. Sim. Entendi. A gente fala, minha avó teve 9 filhos, né? Todos de parto normal, na fazenda, né? Com as parteiras. Então isso é da mulher, né? É da fisiologia da mulher, né? Então acho que é uma forma mesmo que tem que incentivar, né, doutor? Temos, isso? Sim. É igual ter esses exemplos mesmo das avós, né? Há um tempo atrás foi dito que para mudar o mundo tinha que mudar a forma de nascer. E esse nascimento em série, sem individualização, que era feito há pouco, ele tem que acabar. O que tem que acontecer é mesmo um nascimento respeitoso e um carinho especial com as suas mães e com os bebês. Entendi. E tem gente aqui falando que vai cobrar a dança do senhor. Ai, Jesus. Não. Eu não vou fazer vocês aqui da equipe passar essa vergonha, viu? Eu vou privá-los aqui da dancinha, ó. Faz uma dança de exemplo, doutor. Faz hashtag dança doutor Paulo. Eu tô danado com isso. Não, aqui a Mia Andrade também está compartilhando aqui. Eu acho que é legal o pessoal que está assistindo o vídeo agora, depois dá uma olhada aqui nos comentários, que tem bastante mãe compartilhando as suas histórias, né? Eu acho que nada como conversar, a vivência, né, de cada uma saber, delas. porque cada parto, igual o doutor disse, é um parto. Tem mãe que às vezes, né, entra em trabalho de parto e tem o filho, tem outras mães que às vezes demora, precisa mesmo dessa atenção, desse cuidado. E o único jeito de saber isso é durante o trabalho de parto, Fran. Entendi. É lá que a gente vai saber. Que vai saber, não tem como prever, né? Eu tenho uma frase com elas que é assim, cada parto é uma história, e essa história é escrita só no momento. O importante é o final ser feliz, é isso que a gente busca. Que busca. A Vanessa Rodrigues, ela está perguntando, em relação à placenta, qual o benefício em deixar a criança ligada a ela pelo período de 24 horas? Não, eu acho que o período de 24 horas não tem benefício nenhum. O que a literatura fala hoje é esperar o cordão parar de pulsar, ou esperar pelo menos, eles colocam em tempo o tanto de sangue que é passado para o bebê. O que a gente sabe é que esse cordão não deve ser desligado no momento. Nasceu o bebê, desliga e passa para o pediatra. Isso é muito traumático até para o bebê. E aquele sangue que está na placenta, enquanto o cordão está pulsando, ele é do bebê. Então eu quero que aquele sangue vá para o bebê. Isso diminui risco até de anemia para o bebezinho recém-nascido, né? Então a gente tem evidências de quanto mais tempo, melhor. Mas 24 horas é muito tempo. O que a gente pode conseguir aí e que é legal, parou de pulsar o cordão, se quiser clampear, clampeia, ou se quiser esperar a placenta dectar, porque ela vai dectar sozinha após a parada de pulsar o cordão, dali a pouco ela vai dectar, também não tem problema nenhum, isso tudo traz benefício para o bebê. Entendi. A Carol está perguntando, a estatura da mamãe interfere na hora do parto normal? De jeito nenhum. Não? Agora, se você casar, fala o nome de alguém baixinho aí de mulher. Uma mulher atriz, vamos pôr... Alessandra Negrini.
casar a Maiara e Maraísa Simone e Simaria. com o Michael Jordan vai dar um probleminha de estatura, é lógico. Mas a maioria das pessoas já se casam com aquilo que é mais propício para elas. Mas eu fiz o parto de uma mãe uma vez, e ela deve estar me ouvindo, ela deve ter 1,48 m por aí, o marido tem quase 2 e foi um parto normal maravilhoso. Então, para mim, saber se essa mamãe vai ter ou não o parto normal dela, só consegue na hora do trabalho de parto. E isso é a frase do Neme, um grande estudioso já afinado, e ele falava que a melhor forma de medir uma pelve para ver se o bebê passa ou não é o próprio trabalho de parto. Então é ali que a gente vai ver, é ali que vai descobrir, e a grande maioria dos partos são normais com uma assistência legal. Entendi. Aqui a Natália está perguntando sobre a questão da cesárea, do tempo que seria possível para ter um parto normal. Você já disse aqui, né? Seria esse de 18 meses de intervalo entre um parto e outro. Então, um intervalo intraparto pelo Ministério da Saúde de pelo menos 18 meses. Entendi. Eu vou mandar um abraço novamente aqui para o pessoal novo aqui que entrou. A Estela, que está compartilhando aqui essa história. A Maiara, que também está. A Aline de Jesus, que está elogiando o doutor. A Vanessa, a outra Vanessa. A Natália. A Mariângela. E a Mariângela está dizendo que simplesmente que ela não vê, ela vai ter o filho dela com você. Ai, que bom. A Vanessa, tem bastante gente aqui, ó, tem bastante gente falando. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho também sobre a questão que hoje da cesárea. Existe um número muito maior de cesáreas do que parto normal, e essa cesárea não humanizada, né? É uma coisa muito marcada, né? Mecânica, com horário, com prazo para sair do centro cirúrgico. E então, o que a gente pode fazer para tentar mudar esse cenário? Eu percebo que já tem mães cobrando, existe igual uma equipes, né, cobrando isso também. Existe agora as doulas, né, que aqui em Rio Preto tem um grupo de doulas que está tentando mudar também esse cenário. Mas o que precisa ser feito, doutor? Eu acho que é isso que a gente está fazendo, é informar. É engraçado que, ao contrário de várias outras coisas que chegam dos estudiosos, dos detentores do conhecimento para a população, o renascimento do parto, ele veio da população para nós que somos os conhecedores, entre aspas, sobre o assunto, né? A própria população feminina com acesso à informação, e hoje na internet a gente consegue todos os protocolos do Ministério da Saúde, dos grandes hospitais, não é? E a população começou a falar, pô, aqui está escrito que esse negócio de circular de cordão não é nada de ruim, por que o meu médico acabou de falar que vai tirar meu bebê porque está com o cordãozinho enrolado no pescoço? A informação é uma arma importante. Vocês têm esse poder nas mãos. Então esse dia de hoje, o que a gente faz aqui hoje, a gente está ajudando a divulgar algo positivo. E devagarzinho a gente vai construindo esse nosso castelo de amor ao nascimento, né? Mas isso é com paciência, com muita calma, e vocês estão fazendo parte primordial nisso tudo. E você me disse agora do cordão enrolado no pescoço, né? Eu vou compartilhar a minha história, né? Minha filha eu estava grávida de 41 semanas, com o cordão enrolado no pescoço, ela, né, com o cordão enrolado no pescoço, 41 semanas, grande, né, ela, né, grandona já, e o meu médico me desencorajou. Não, ela tá muito grande, tá com o cordão enrolado no pescoço. Então, o que você pode falar para essa mãe, como eu, que não tive, né, uma orientação naquela época, né? Existem várias indicações ainda que eu acredito que são mal feitas ou mal indicadas de cesáreas desnecessárias, principalmente quando a gente sabe que uma mãe quer, que ela luta por aquilo, essa mãe deve ser respeitada. Isso. Eu tenho no meu consultório também as mães que chegam para fazer suas cesáreas, eu também devo respeitá-las, porque elas têm um motivo para isso, às vezes medo de outras coisas que aconteceram, medos de experiências, ou a cultura, a mãe dela falou que aquilo, nós vivemos uma cultura cesarista, né? Nós nascemos aqui e achamos que em algum momento a nossa mulher vai ter a nossa cesárea e não o parto normal. Nós não fomos preparados culturalmente, fisicamente sim, mas culturalmente,
para ter o parto. E mesmo durante o parto, aquelas mães que querem e que buscam, elas já lutam contra a sociedade. E a gente ainda, como profissional, ficar buscando coisas que não são necessariamente indicações de cesáreas para indicar, eu acho isso muito triste. Temos que tomar muito cuidado. Um dia eu estava num táxi e o taxista falou assim: doutor, o senhor tem noção do poder da palavra do senhor? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o profissional médico é um profissional que leva uma acreditação muito grande naquilo que ele fala. Então nós, médicos, devemos honrar os nossos ensinamentos, os nossos votos e falar só a verdade, indicar uma cesárea quando realmente ela é indicada. Existem indicações, mas circular de cordão não é uma indicação. O bebê está com líquido diminuído, a gente pode induzir um nascimento de parto normal se essa mãe quiser. As mães com cesáreas anteriores, eu já vi várias vezes, já vi colegas médicos, chegou uma mãe para mim, Fran, e tadinho se ela e ele souberem isso aqui, mas ela chegou para mim e falou, doutor, eu estava com outro médico, ela chegou no finalzinho da gestação, 39 semanas, eu estava com outro médico, ele vai viajar, ele ia fazer meu parto, mas ele disse que estava muito difícil, eu acho que eu vou ter que fazer cesárea, porque eu fiz uma cesárea e cortou a ligação do meu útero, a mensagem não passa mais, e aí eu não vou ter nascimento, porque como fez o corte, não vai passar a mensagem para o meu bebê nascer. E ela teve parto normal, dali alguns dias teve o parto normal comigo, é uma querida, e eu acho que o médico tem que tomar cuidado com isso. Aonde ele leu, aonde está inserido isso, a gente tem que buscar leitura, tem que buscar literatura, e falar com essas nossas mães com base em evidência científica. Tá ótimo. A Amanda Ribeiro tem uma perguntinha. O PIC é feito quando não tem dilatação suficiente, no caso do parto normal? Amandinha, ó, a dilatação que a gente fala, ela é do colo uterino, tá? O colo fica lá dentro, não fica ali fora. O PIC que é dado é ali fora, na região vulvar da mulher, né? É chamado de episiotomia. Hoje a episiotomia é quase proscrita, a gente não pratica mais esse tipo de assistência, a não ser que seja algo extremamente grave. Eu não posso generalizar, mas eu diria que se a gente precisar de epísio em 1 a 2 a cada 100 partos dos que fazemos, então tomar muito cuidado com isso. A dilatação é lá no colo, não é ali fora é a vulva, e o corpo da mulher, se deixar esse parto evoluir o mais natural possível, ele vai trabalhar o períneo de uma forma constante e lenta para que esse períneo não lacere, ou se lacere só o necessário para passar o bebê. Para mim, a laceraçãozinha ali, se tiver alguma escoriação ou alguma laceração, ainda é muito melhor do que uma episiotomia, do que um corte na região vulvar. Entendi. A San Cristina está perguntando, o tamanho do bebê interfere no parto normal? Com certeza o tamanho interfere, e por isso que eu brigo tanto com as minhas mães em relação à alimentação. A gente sabe que uma alimentação balanceada, com menor quantidade de carboidrato, acaba estimulando menos um hormônio que a mulher produz e que o bebê também produz lá dentro da barriga, que é chamado insulina, e esse hormônio ele é anabólico, então esses bebês acabam crescendo um pouco mais do que o esperado. A Fran disse que teve 2 bebês, um de 3.700 e um de 3.900. São bebês grandes. Se você tem uma mãe grande e o pai é grande, aquele bebê vai ser grande constitucionalmente. E aí esse parto ocorre de uma forma mais tranquila. Mas se você pega uma mãe pequena que faz um hiperestímulo desse bebê hormonal, ele acaba crescendo mais e acaba atrapalhando o parto, sim. Entendi. A Marcela sumiu aqui, Marcela, mas voltou o seu comentário. Gostaria de saber também se eu tiver o meu parto normal, se eu consigo doar as células troncos do cordão umbilical. Sim, se ela consegue guardar as células tronco. Hoje a gente tem muitas equipes fazendo essa coleta de células tronco e a gente consegue sim no parto normal. Eles ficam em cima da gente, porque quanto mais rápido a gente clampeia o cordão, maior a quantidade de fluxo para eles pegarem mais sangue. Mas teve uma mãezinha, talvez ela esteja me assistindo também, que nós ficamos 17 minutos com o cordão umbilical ligado entre mãe e bebê, clampeamos e colhemos a coleta, foi perfeita, ela está com as células troncos guardadinhas lá, então dá sim. Entendi. A Carol está perguntando, parto pélvico, quais são os riscos?
Carol, eu acho que eu gosto muito de parto pélvico, tenho algumas mães que fizeram, acho que é um parto que merece um cuidado maior. O risco principal é de uma assistência mal feita. Tudo com uma assistência bem feita, a gente minimiza ou quase zera esses riscos. Mas uma assistência mal feita com alguma equipe que não tem tanto conhecimento ou experiência mesmo com parto pélvico, pode trazer algumas coisas chatas no desenvolvimento desse trabalho de parto. Eu acho que hoje não é dia, eu não vou ficar falando nada trágico, não gosto de nada trágico, eu gosto sempre do pensamento positivo. Mas o parto pélvico deve ser muito bem pensado, feito com uma equipe que já seja familiarizada com esse tipo de assistência para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Tá ótimo. Doutor, tá muito bom o nosso papo. Hoje tá bombando aqui de curtidas. O Marcão tá aqui atrás nos bastidores, tá acompanhando a gente. Eu quero mandar um abraço aqui para as outras meninas que agora estão assistindo aqui, estão mandando seus comentários. A Carla, a Lidiane, a Ariane, que está contando aqui que o marido dela que cortou o cordão. Essa participação do marido é maravilhosa. Ah lá, legal, ó, você viu? O marido tem que estar lá junto, gente. Tem que estar inserido no parto. Né? A mãe carrega, mas o pai tem que estar lá Com junto, certeza. né? A Bruna, a Márcia. Então, quero agradecer a todo mundo aqui que ficou acompanhando aqui a gente. E, doutor, muito obrigada por estar aqui hoje, compartilhando isso com a gente. E deixa um recado, né, para o pessoal, para os internautas, ou uma dica, fica à vontade. Ó, Fran, eu queria agradecer você, toda a equipe da Diário, Marcão, obrigado por tudo, pelo carinho, pela oportunidade. E agradecer essas mães que ficam aí fazendo o meu dia cada dia mais feliz, dando um motivo para eu estar aqui nessa terra, vivendo. Muito obrigado a todos vocês. Busquem uma assistência ao parto legal, busquem um nascimento legal, respeitoso para vocês, mamãe e bebês. Que Jesus abençoe. Ai, muito obrigada. Ó, gente, então é isso. Muito obrigada. O vídeo fica no Facebook do Diário, então agora vai acabar o ao vivo, mas basta, se você tiver interesse em rever, né, as informações, ou quer repassar para uma amiga que está grávida, uma amiga que acabou de casar, ou uma amiga que quer engravidar, repassa aí o vídeo, né, passa o link e fala, tá lá no Facebook do Diário. É só acessar que você pode assistir todo o vídeo novamente. Tá bom? Só não vai ter o doutor aqui para responder, né? Mas tá lá todas as informações, tá bom? Muito obrigada. Daqui 15 dias tem mais programa Maternidade Real. Até mais, tchau, tchau.